Boa noite, sejam bem-vindos ao culto online da Filadélfia Curitiba. Eu estarei orando por você e esteja conosco até o final. Eu creio que Deus tem uma palavra ao seu coração e nessa noite eu creio que a sua vida será edificada e transformada. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Senhor, te agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que hás de fazer. Estenda a tua mão, Senhor, ao coração e à casa de cada um que esteja assistindo e que venha assim, Senhor, trazer revelação, venha trazer transformação. Em nome de Jesus, vem com tua presença, Senhor. Te agradecemos, Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, seu perdão, o que seria de mim? Mas Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Quero te convidar a você colocar a mão no seu coração e cantar essa música com fé, com autoridade, porque Ele te ama. Ele te ama, você não está sozinho. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou
Aleluia! Vou levantar aqui um pouquinho o microfone, né? Aí muda a altura. Glória a Deus. Estamos muito felizes pelo que Deus tem feito em nossas vidas. E hoje eu quero trazer uma palavra para você que se sente incomodado, indeciso ou confuso. Se você se encontra numa dessas áreas, se você tem talvez se feito perguntas e essas suas perguntas, as respostas estão demorando para chegar, então eu convido que você acompanhe essa palavra até o final, porque Deus vai falar com você. Caso você não esteja enquadrado nesses aspectos que eu falei, você não esteja indeciso, confuso ou incomodado, eu convido você a assistir alguma outra coisa, mas se não, se você quer ouvir Deus falar com você nessa noite, se você se encontra no momento onde você faz perguntas e não tem respostas, onde você precisa deletar algumas coisas da sua mente, onde você acha que não tem mais alternativas e está buscando uma outra saída, uma outra solução e não está encontrando, então continue nos acompanhando, que eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso, algo do coração de Deus, que Ele nos entregou, uma palavra da parte de Deus que vai falar não só com o nosso coração, mas também vai transformar a nossa mente nessa noite. Sabe, outro dia eu fui pregar em outro lugar e antes de pregar eu perguntava muito para Deus, qual dessas palavras que eu tenho, qual dessas palavras que eu já escrevi ou que o Senhor já me deu que eu utilizo? Sabe, é tão mais fácil eu escolher algo que já existe. E eu orava e parecia que Deus não me dava resposta. E eu orava e eu dizia, Senhor, qual essa ou essa? Eu dava as opções para Deus do que eu queria falar e eu não tinha uma resposta. Aí, em dado momento, eu estava trabalhando e mesmo assim meditando, orando, conversando com Deus. E eu vi que o meu computador travou. E quando o meu computador ele travou, eu fiz algo que, se você entende um pouco de informática, um pouco de computador, você vai saber que é acionar o seu gerenciador de tarefas. Eu ativei o meu gerenciador de tarefas. E se você sabe como fazer isso, você entende que você tem que apertar 3 teclas ali no seu teclado que vão ativar o seu gerenciador de tarefas. E quais são essas teclas? Você vai apertar Ctrl, Alt, Del, que seria controle, alternativa e deletar. Se você apertar essas 3 teclas junto ao mesmo tempo, você aciona o seu gerenciador de tarefas, certo? E eu fiz isso, e quando eu fiz isso, eu recebi uma resposta da parte de Deus. É isso que eu quero que você fale para eles. É essa palavra que eu coloquei no seu coração. E Deus novamente me trouxe essa palavra no coração agora. E conforme a gente vai caminhando com Deus, as nossas experiências, a gente vai notando que ao tempo de profundidade de relacionamento, cada vez menos nós fazemos perguntas e mais obtemos respostas. E também aprendemos que devemos muitas vezes melhorar as nossas perguntas, porque muitas vezes você está confundindo, achando que é a ausência de Deus na sua vida, e na verdade você só está fazendo a pergunta errada. Sabe, eu estava querendo que Deus me falasse qual dessas 2 opções. E na verdade o que Deus estava querendo me entregar é: eu tenho algo novo totalmente diferente daquilo que você acha que é. Talvez na sua cabeça você só tenha essas alternativas. E talvez você está fazendo a pergunta para Deus e achando que Deus não está te respondendo. E quem sabe a sua resposta só vai vir quando você decidir mudar a pergunta. Sabe, quais são as 3 teclas que eu acionei que abriram a minha mente? Ou na verdade abriram a tela do computador. Controle, alternativa e deletar. Sabe, quando você entrega o controle da sua vida para Deus, o Espírito Santo mostra para você que você ainda existe e ainda tem alternativas, que você ainda tem uma saída. E aí você começa a deletar aquilo que está trancando o seu processo, aquilo que está trancando a sua caminhada, aquilo que está trancando a sua vida, os seus relacionamentos ou o seu relacionamento com Deus. Então você precisa, antes de tudo, acionar o controle, ou melhor, entregar o controle nas mãos de Deus. Primeiro passo, entregue o controle nas mãos de Deus. Você acha que tem o controle, e talvez você até tenha o controle, mas quem sabe esse teu controle está sem pilha. E você está dizendo, eu tenho o controle, só que eu estou sem pilha. Só que eu estou cansado. Só que eu estou exausto. Só que eu não aguento mais.
Eu tenho controle, mas eu não consigo nem levantar da cadeira para tomar as decisões que eu preciso. Eu tenho o controle e talvez até tenha uma alternativa, mas eu preciso de energia. Eu preciso me levantar daqui, eu não tenho ânimo para fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer. Sabe, uma analogia que eu gosto muito, eu usava com os meus alunos pequenos para eles entender algo. É o carregador do celular. O celular é você, certo? O carregador do celular, ele é como se fosse Jesus Cristo. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele te conecta com o Pai. E a tomada é Deus. Então, para você ter energia, para você ter ânimo, o primeiro passo é você entregar tudo nas mãos de Deus e você está conectado com a fonte de energia. Sabe, antes de sair correndo, eu tentando decidir algo, eu preciso resolver isso, e enchendo sua mesa de planilhas ou de contas e tentando entender como que você vai fazer para pagar todas essas contas que você tem, ou pensando em como que você vai conversar com aquela pessoa para fazer o relacionamento de vocês dar certo novamente. Antes de fazer qualquer coisa, se conecte à fonte. Só que para você se conectar à fonte, você precisa de um carregador. E esse carregador é Jesus, porque somente Ele pode te conectar ao Pai. E quando você estiver conectado à fonte, a energia vai te carregar, e essa energia é o Espírito Santo. Porque é Ele quem vai te dar ânimo. Porque é Ele quem vai recompor as tuas energias e as tuas forças para você continuar caminhando. Mas você precisa entregar tudo. Sabe, às vezes a gente fala, né? Deus, Ele está no controle. Deus, Ele está no controle da minha vida. Mas a pergunta é, será que realmente Deus está no controle? Será que realmente você acredita nisso que você fala e você só não pergunta para Deus? Por que você não pergunta para Deus? Porque às vezes você tem medo da resposta ou você acha que de alguma maneira Deus não vai responder você. Sabe, Deus ele não está intimidado com a sua pergunta e Ele nem está preocupado em alimentar o seu ego. Na verdade, o que mais incomoda a Deus é saber que você não tem essa intimidade ou esse livre acesso para chegar para Ele e perguntar, Senhor, o Senhor está ou não no controle? E a gente pode entrar em várias métricas de se Deus está ou não no controle. É uma pergunta bem difícil de se responder. Deus está no controle da sua empresa? Deus está no controle da sua família? Deus está no controle do seu casamento? Sabe, eu casei fazem 2 anos. Em 1 ano eu engordei 10 quilos. Deus está no controle. Mas Deus não falou para mim. Deus não foi lá e tirou o prato de macarrão e a pizza da minha frente. Sabe, se Deus está no controle, por que eu engordei tanto? Por que eu estou tão obeso? Por que eu como de maneira tão desregrada? Se Deus está no controle, por que eu prefiro e faço e assisto uma maratona de Netflix ao invés de ler a Bíblia? Se Deus está no controle, por que eu fico tanto nas redes sociais ao invés de estar orando? Se Deus está no controle, você está entendendo até onde que Deus está realmente no controle? Sabe, Deus ele é soberano. E Ele tem o controle, mas nem sempre Ele vai tomar o controle da sua mão. Deus ele é soberano, mas você vai decidir o que você vai fazer com a sua vida ou não. É você que decide se você quer recarregar e se conectar à fonte para isso, ou se você quer continuar cansado e com a sua mente desligada daquilo que realmente importa. Então você fica dizendo, será que Deus está no controle da minha vida? Sabe, a pergunta que a gente se faz é, Deus realmente está no controle? Sabe, Deus, você está no controle? Por que as crianças morrem? Por que a fome existe? Ué, você não está no controle? Só que a verdade é que nós não somos robôs. E Deus nos deu um livre arbítrio. Deus nos deu o poder da escolha. E esse é o maior poder que nós temos. O poder de escolher. Esse é o controle que Deus te deu para que você faça com que as coisas mudem na sua vida. E você saia da onde você está, dessa sua confusão, indecisão. E esse marasmo que te incomoda tanto. Então Deus está no controle, sabe? Eu não sei responder essa pergunta de maneira teológica ou bonita, mas Paulo sabe. E Paulo talvez, quando ele estava na prisão, ele perguntou, Senhor, se o Senhor está no controle, por que eu estou na prisão? Afinal, não sou eu que te sirvo, não sou eu que prego a tua palavra aos gentios, não sou eu que viajo, e estou dando o meu sangue nisso, Senhor. Por que eu estou na prisão? Você está ou não está no controle? Sabe, Paulo estava preso e a igreja de Filipos manda uma carta para Paulo e eles fazem uma pergunta para Paulo. E eles queriam saber, Paulo, Deus está no controle?
Quando é que você vai sair da prisão? E diz assim, a partir do verso 1 diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Olha, eu quero que você entenda, Paulo ele está dizendo, eu quero que vocês saibam, sabe, Deus ele vai dizer o que ele quer que você saiba, e não aquilo que você quer ouvir. Porque a igreja de Filipos, eles estavam tipo criança, quando vai viajar com o pai e fica perguntando, quando que a gente chega? Falta muito, sabe, falta muito. Sabe, a criança quando fica perguntando, a gente realmente precisa fazer isso? Você vai lá e fala, lava a louça, e ele diz, eu preciso mesmo lavar a louça? Sabe, a igreja de Filipe queria saber quando que você vai sair da prisão, Paulo. E a igreja de Filipe está fazendo uma pergunta, mas Paulo está respondendo, na verdade, o que realmente importa. E é isso que você precisa mentalizar, o que realmente importa. Paulo diz, eu quero que vocês saibam. Não é o que eles queriam saber, mas era o que importava. Que o que aconteceu tem servido para o progresso do evangelho, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Não interessa aonde você está, nem a sua situação, nem a sua circunstância. Se você está onde você está, tem que ser para a glória de Deus. Paulo está dizendo, eu posso até estar na prisão, mas está evidente, está claro para todos os guardas aqui e para todo mundo que eu estou aqui por causa de Cristo. Existe um motivo, existe uma clareza. E diz assim, a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Sabe, tem coisas que não fazem sentido, mas que te impulsionam. Tem coisas que não fazem sentido, mas que te levam para frente. Paulo está dizendo, eu posso até estar na prisão, mas esse é o motivo de muitos aqui estarem pregando a palavra com destemor. Sabe, eu não sei qual é o livro que você mais gosta na Bíblia. Filipenses é ótimo. Tem tantos versículos bons, né? Tem tantas coisas legais em Filipenses. Indo para o alvo. E Deus vai suprir nossas necessidades nas suas gloriosas riquezas. Tantas coisas legais. Eu gosto do livro de João. Gosto do livro de Atos. Se você gosta de algum livro, digita aí qual é o livro que você mais gosta da Bíblia. Digita aí nos comentários. Eu gosto mais. Sabe, tem tantos livros que eu gosto. E o livro de Atos eu acho incrível, porque no capítulo 1 e 8, isso aqui é algo que facilita para você gravar e mentalizar algo. No capítulo 1, no versículo 8 do livro de Atos, diz assim: e recebereis poder do alto do Espírito Santo virá sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em toda Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Uma promessa de Jesus para os discípulos. Vocês vão ser minhas testemunhas. Atos 1 e 8. Aí se você abre em Atos 8 e 1, vai dizer assim: e veio sobre eles tamanha perseguição que fez com que eles se espalhassem por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você está entendendo que às vezes Deus faz uma promessa e se Ele não fizer algo para te impulsionar para esse destino, para essa promessa, você não vai sair do lugar? Em Atos 1 e 8, Jesus havia feito uma promessa para os discípulos que eles iriam até os confins do mundo pregando o Evangelho. Só que eles ficaram no mesmo lugar até que veio uma perseguição. E quem sabe na hora eles não imaginaram e não pensaram e apenas se perguntavam: por que vem essa perseguição se Jesus nos fez tantas promessas e agora estamos aqui sendo açoitados, sendo presos, sendo maltratados? Porque se não viesse essa perseguição e se eles não tivessem sido perseguidos, açoitados e maltratados, a promessa não se cumpriria. Então muitas vezes aquilo que está acontecendo na sua vida, que você acha que está fora do controle de Deus, está fora do seu controle e até mesmo do controle de Deus, está acontecendo porque está te impulsionando para um destino, para que se cumpra as promessas. E diz assim aqui em Filipenses 1, é verdade que em alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. E esses fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Aí ele faz a pergunta: mas o que importa? Essa pergunta você precisa se fazer todo dia.
o que importa. Ele pergunta, mas o que importa? E ele responde, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e que por isso me alegro e de fato continuarei a alegrar-me. Não importa a tua situação, o que importa é que independente da tua situação, Cristo está sendo pregado através da tua vida. Não importa se você está passando por um momento de dor. O que importa é que a sua dor mais profunda talvez seja o seu ministério mais profundo. O que importa é que a sua dor não é para você correr de Deus, mas para você correr e se aprofundar em Deus. O que importa é que você precisa usar esse momento de dor para semear mesmo nas lágrimas, para depois colher em alegria e servir outras pessoas. E nesse momento de dor você vai testemunhar aquilo que Jesus faz na sua vida, que você não depende de circunstâncias e de situações, mas você é alegre por causa do Evangelho de Cristo. É isso que importa. E é essa a pergunta que você precisa se fazer. O que eu faço no momento de dor? Você se parece cada vez mais com aquele que é o autor e consumador da sua fé. Por isso que Romanos, no capítulo 5, versículo 3, fala, e nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque as tribulações produzem paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz um caráter aprovado, em qual não há confusão, nos dado pelo amor do Espírito Santo. Mesmo na tribulação nos alegramos. Tiago 1:4 fala, eu me alegro nas provações, porque isso me traz fé e perseverança, e me torna mais parecido com Cristo. Alegra o teu coração. Eu sei que não está fácil, eu sei que está difícil, mas alegra o teu coração, porque você tem motivos para isso. Você tem motivos para se alegrar. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Deus está no controle. Sabe, às vezes, isso talvez que eu vá falar, talvez o que eu vá falar seja uma verdade e possa até te machucar. Mas sabe, às vezes Deus ele tira algumas coisas um determinado tempo da nossa vida para que a gente valorize mais o que Ele nos deu e o que Ele tem para nós. Às vezes Ele permite isso para que você comece a valorizar mais. Sabe, comece a dar valor, comece a se preocupar com aquilo que realmente importa, que são os planos de Deus para a tua vida. Comece a fazer as perguntas certas. Êxodo capítulo 4, versículo 1, Moisés pergunta para Deus. Deus vai lá e fala para eles libertar os israelitas, e ele diz, mas e se eles não acreditarem em mim? Sabe, tem coisas que fogem do teu controle. Mas, presta atenção, Moisés está perguntando para Deus, e se eles? Moisés, na verdade, ele está olhando para algo que não importa. Porque Moisés está olhando para eles não importam, o que eles pensam não importa, importa o que Deus falou. Moisés está dizendo, e se tem circunstâncias que fogem do teu controle, as opiniões dos outros fogem do teu controle, não é porque você fez tudo errado que as coisas deram errado, tem coisas que não estão no seu controle, mas se você ficar olhando e perguntando, e se eles, você está de alguma maneira formando algo hipotético que talvez poderá acontecer, e por causa disso você fica com seu coração ansioso, sendo que nem aconteceu ainda, porque você acha que talvez eles possam pensar, mas eles nem pensaram, mas o seu coração já está ansioso, mas e se eles? E sabe o que é mais legal? O mais legal é que quando Moisés pergunta, e se eles? Deus aqui ele dá um upgrade nessa pergunta de Moisés e faz uma outra pergunta. Qual a pergunta que Deus faz? Deus fala assim para Moisés, o que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos, Moisés? Sabe, Moisés ele está dizendo, mas Deus, e se eles? E Deus está dizendo, o que você tem nas suas mãos? Deus, mas e se? O que você tem nas suas mãos? É essa a pergunta. Olha para as tuas mãos e vê o que Deus te deu. Talvez você ache que não tem valor, mas pode ter certeza que tem, porque se Ele está perguntando hoje para você, o que você tem nas suas mãos? É porque o que você tem nas suas mãos hoje é algo que vai fazer a diferença e libertar muitas pessoas cativas. Ah, Senhor, eu tenho uma vara, eu tenho um cajado. Tá bom, Moisés. Joga esse teu cajado no chão.
E a Bíblia diz que jogando Moisés o cajado no chão, ele se transforma numa serpente e Moisés corria da serpente. E eu gosto de imaginar essa cena. Moisés fugindo da serpente, a serpente indo atrás de Moisés e Moisés correndo. Sabe o que simbolizava o cajado? O cajado de Moisés era a autoridade. O cajado era o que protegia Moisés contra animais peçonhentos. O cajado era o que Moisés usava para andar de noite, para saber onde tinha buraco, para que ele não viesse a tropeçar. Era a sua segurança. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Se você confiar na força do teu braço, Moisés, no teu cajado, na tua autoridade, naquilo que você acha que te defende e te livra de caminhos perigosos, se você continuar confiando nisso, isso é como uma serpente, uma hora ou outra vai te trair, você vai cair frustrado e decepcionado, porque você está confiando na força do seu braço. E o que ele fala? Moisés, pega essa serpente agora pela cauda. E Moisés vai lá e pega a serpente pela cauda. E quando Moisés pega a serpente pela cauda, ela se transforma de novo no cajado. Ele está dizendo, quando você obedece às minhas palavras, aí sim você vai ter autoridade. E é isso que você vai fazer. E quer saber, Moisés? Se eles não acreditarem, você vai fazer outra coisa. Coloca a tua mão no teu coração, a Bíblia diz em Êxodo 4. E Moisés colocando a mão no seu coração, quando tira a mão está leprosa. Sabe por quê? Porque enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que quando você confia no seu próprio coração e nos seus próprios sentimentos, enganoso é. Mas a Bíblia também diz em Jeremias que chegaria o dia que ele colaria as suas placas no nosso coração. Então, quando você está em Cristo Jesus, agora nova criatura você é. Seus sentimentos mudam. Moisés, coloca novamente a mão no seu coração. Quando Moisés obedece, a sua mão agora fica pura que nem todo o resto do seu corpo. Quando você obedece à voz de Deus e para de confiar nos seus sentimentos, sabe, a dor nem sempre ela é o que parece. Às vezes é algo tão pequeno e nós fazemos de algo tão pequeno algo tão grande. Quer ver um homem quando está com dor de cabeça ou quando está gripado? Parece que ele vai morrer por causa daquela dor de cabeça. E a mulher é bem diferente disso. Por quê? Porque a gente aumenta as nossas dores. Então, a proporção que você enxerga a sua dor não necessariamente é o tamanho dela. Às vezes você só está enxergando com a ótica errada, você está perdido porque você não confia que Deus está no controle. Sabe, Deus ele está no controle e às vezes você acha, mas eu fiz tudo errado até agora. Como que eu faço para consertar isso? Ah, não tem volta. E você carrega um peso sobre as suas costas, achando que porque você tomou decisões erradas, Deus não pode fazer mais nada quanto a isso. Deixa eu te dizer, Deus ele é especialista em escrever uma nova história, em fazer nova todas as coisas. Você acha que errou e agora Deus não tem como resolver, porque você não acredita que Ele está no controle e que Ele não acredita que Ele tem alternativas. Lembra? Controle, alternativa, deletar. Deus não tem alternativas. Jeremias 29:11 diz, eu bem sei os planos que eu tenho ao teu respeito. Deus ele não tem um plano ao teu respeito, Ele tem planos ao teu respeito. E se por você algum motivo errou o caminho, Ele tem planos ao teu respeito. Essa palavra está no plural. O que significa que Deus ele tem um propósito para você, mas Ele tem planos para chegar a um propósito. Então não é porque você errou a sua vida inteira ou você errou agora nos últimos dias que Deus ele não pode te levar a um propósito. Eu bem sei os planos e são planos de paz para dar um futuro que você espera. Deus tem planos. Essa palavra planos no original é propósito, é desígnio, é destino. É isso, Deus tem planos, nada foge do controle dEle. Sabe, a Bíblia diz assim lá em Apocalipse, que Jesus ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Para aí, Adão vem e peca. E nota, antes mesmo do pecado de Adão, Deus já tinha a solução. Antes mesmo do seu pecado e dos seus erros, Deus já tinha a solução. Sabe, nada foge do controle dEle. Você não precisa ficar preocupado pensando qual caminho eu devo tomar. Eu só tenho duas alternativas. Será que é essa ou essa? Porque se eu tomar essa alternativa que é a correta, então essa está errada. Então, com essa alternativa eu posso prosperar ou não. Mas se eu, sabe, você fica limitando as suas alternativas, os processos que Deus pode fazer através da sua vida, porque você só tem uma visão pequena de algo que Deus pode fazer que é muito mais amplo.
E você fica pensando, se eu fizer isso vai dar tudo errado, e se eu não fizer, sabe? Tira esse peso das suas costas e entenda, nada te separa do amor dele. Nada. Não tem nada que possa te separar do amor de Cristo. Nenhum erro que você cometeu vai te separar do amor de Cristo. E vai tirar os planos que ele tem para a sua vida. E as coisas podem estar dando errado. Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Mas está tudo errado se você entregar nas mãos de Deus. Pode ter certeza que mesmo tudo dando errado, ainda assim vai cooperar para um bem maior que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe, Deus ele está no controle. Você pode pensar assim, Jesus nasceu e Jesus ele precisou nascer numa manjedoura. Por que Jesus nasceu numa manjedoura? Se Deus tem tudo no controle, se Deus já sabia que Adão ia errar antes da fundação do mundo e já tinha solução, por que ele deixou Jesus? Na verdade, Jesus nasceu numa manjedoura porque não tinha hotel naquela noite. Mas por que Deus antes disso mesmo já não resolveu e deixou, fez com que acontecesse, com que existisse uma vaga de hotel naquela noite? Sabe por quê? Porque um plano perfeito ou uma navegação suave não é sinônimo de que a vontade de Deus está se cumprindo. A vontade de Deus vai se cumprir na tua vida em meio às batalhas. Jesus ele foi muito claro referente a isso. A vontade de Deus vai se cumprir na sua vida em águas revoltas. Sabe, você vai precisar enfrentar os seus gigantes. E não significa que porque você está enfrentando os seus gigantes, ele não está no controle. E não significa que porque você está numa batalha, você está numa luta nesse momento, ele não está no controle e ele não tem um plano para te levar para um propósito. Sabe, tem algo que eu gosto de imaginar que é o fato de você ser bem-sucedido não significa que você está cumprindo o propósito que Deus tem para você. Sabe, muitas vezes a gente acha que é bem-sucedido aos olhos do mundo, então está tudo certo. Talvez não. O propósito de Deus, ele vai envolver lutas também. Nem sempre o propósito de Deus vai ser somente águas suaves, mas ele vai envolver momentos em que você vai precisar assumir que é Ele quem está no controle, para que Ele te dê a alternativa correta. E quando você der a confiança a Ele, e entender que é Ele quem está no controle, que nada te separa do amor dEle, que não são os teus erros que vão limitar agora as opções que Deus tem para você, quando você entender isso, você abre a sua mente para começar a deletar aquilo que não importa. Controle, alternativa, deletar. Sabe, você precisa deletar tantas coisas ocupando a sua mente que não importam, que não interessam, que não te levam para o teu propósito, que não te levam para o destino que Deus tem para você. Olha só o que diz em Gálatas 13:4. Deus usa a dor para cumprir os propósitos em sua vida. Gálatas 13:4 diz assim: será que padeceste tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. Paulo está dizendo, será que tudo isso que você sofreu foi por nada? Sabe, tem coisas que na verdade são dores, mas te levam a um lugar de paz. É só você parar para imaginar uma mãe grávida. Uma mãe grávida, ela vai passar por momentos de contração e de muitas dores. Mas mesmo passando por momentos de muitas dores, sabe o que ela vai dizer no final? Valeu a pena. Ela vai olhar para o seu bebê e vai dizer, valeu a pena tanta dor. Valeu a pena eu ter passado por isso. Sabe, Paulo está perguntando, será que padeceu tantas coisas em vão? Não, não é em vão. Talvez você até não entenda o porquê, mas não é em vão se você estiver confiando que Ele está no controle. Eu sei que nem sempre você pode controlar tudo o que acontece com você. Nem tudo depende de você, mas presta atenção. Você não pode controlar todas as coisas que acontecem com você, mas você pode controlar o que acontece dentro de você. Eu vou repetir. Você não pode controlar todas as coisas que acontecem ao seu redor, mas você pode controlar o que acontece dentro de você. Você pode fazer a pergunta certa, não é o porquê, mas é o quê. Por que isso aconteceu? Não, o que eu posso fazer com isso que aconteceu? Aonde isso pode me levar? O que eu estou aprendendo com isso? Por que alguém colocou essa mesa aqui? Não, está errado. O que é essa mesa? Sabe, a pergunta precisa ser a pergunta certa. Porque muitas vezes você vai ficar mirando na sua dor, e a sua dor é só um sintoma do seu problema, e não é o seu problema verdadeiro, não é o seu problema real.
E o que acontece quando você faz isso? Você vai ficar lutando contra a sua dor e não vai solucionar o seu problema. Quer um exemplo bem simples e bem prático? Você está com dor de dente, certo? Você vai até a farmácia e vai lá e compra um ibuprofeno, um paracetamol, um Dorflex, um remédio que você compra para dor e toma esse remédio. A sua dor de dente vai passar? Sim ou não? Vai passar. O seu dente está curado? Não. E se você começar a anestesiar a sua dor sempre? Se você começar todo dia ir lá comprar paracetamol para tomar? O seu dente continua apodrecendo. E mais cedo ou mais tarde você não vai mais ter ele. E mais cedo ou mais tarde você pode até colocar um outro dente no lugar, mas nunca vai ser igual ao que você tinha antes. Sabe, então você tem que parar para entender que a sua dor não é o problema, mas é o sintoma que te leva para o problema. E Deus, e Jesus, ele não veio aqui para anestesiar a sua dor, ele veio aqui para curar a sua dor de uma vez por todas. Então entregue toda a sua dor e o controle da sua vida nas mãos dele, que é ele quem vai sanar essa dor. Sabe, para de fazer remendo. Para de achar que remendos funcionam. Para de tentar saciar a sua dor com bebida, com saídas, com relacionamentos. Para de tentar saciar a sua dor em coisas que não vão realmente saciar a sua dor. E comece a entregar tudo nas mãos de Jesus. Eu posso ter um problema no meu carro e fazer um remendo e o carro vai funcionar mesmo assim. Não por muito tempo e o problema vai piorar e quando eu for consertar vai me custar muito mais caro. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Você consegue entender isso? Entender que talvez você está lutando as batalhas erradas, fazendo as perguntas erradas. Você está usando a sua dor de maneira errada. Você consegue entender que você precisa deletar coisas que não fazem mais sentido e não importam? Controle alternativa é deletar. Tem coisas na sua vida que vão precisar sumir. Tem amigos que você anda hoje que precisam sumir de perto de você porque não estão te levando para lugar nenhum. Tem músicas que você escuta que não deve mais escutar. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios? Provérbios fala que a música triste é que nem você virar vinagre na sua ferida ou andar pelado no frio. Porque música triste não te sara. Não adianta você brigar e depois ir para casa e escutar música triste achando que é isso que vai curar a sua vida. Não. Nós vivemos um momento onde se nós ficarmos absorvendo todas as notícias que nós vemos, daqui a pouco a gente não tem mais mente para dar boas notícias, para levar o evangelho. Sabe, no início dessa pandemia, eu ficava procurando e pesquisando e assistindo tudo o que falava sobre o vírus. E sabe o que aconteceu? Chegou um momento que eu fiquei pensando, nossa, eu nem sei mais o que pregar, eu não sei mais dar boas notícias, tudo que eu falo é a respeito das coisas ruins que acontecem. Então você precisa decidir, parar de assistir. Sabe, Jeremias fala, o que você olha é aquilo que alimenta a sua alma. E o que você olha, assiste é aquilo que te traz tristeza ou alegria. Então você precisa parar de assistir filme de terror, você precisa parar de assistir noticiário, você precisa ter boas notícias. Porque quando você tiver boas notícias para levar o Evangelho de Cristo, aí você está deletando aquilo que realmente não importa, está saindo da circunstância que você se encontra, que talvez não é boa, e está, na verdade, entregando o seu controle nas mãos de Deus. Pare de ouvir, pare de assistir, pare de andar com pessoas que, na verdade, elas te fazem parecer normal. Porque a dor, ela pode até ser comum, mas ela não é normal. Normal é a ser saudável. Se você está há muito tempo com a mesma dor, com o mesmo problema, com os mesmos sentimentos ruins, então isso se tornou um estilo de vida e não é isso que Deus tem para você. A Bíblia fala em Salmo 23, ainda que eu ande, que eu passe pelo vale da sombra da morte. Sabe, você passa, você não fica, você não constrói uma casa na zona ruim, você não constrói uma tenda no deserto, você passa por esse vale. O vale da sombra da morte, se tem sombra é porque existe luz. Se existe luz é porque nos momentos difíceis Ele está com você e Ele está no controle. Mas Ele te fez para você estar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Esse é o teu lugar. Não faça da sua dor ou do seu problema um estilo de vida. Comece a deletar aquilo que não está funcionando mais. Comece a deletar essas amizades. Comece a parar de ouvir aquilo que te incomoda. Que na verdade você sabe muito bem que não vai te trazer cura. Sabe?
eu vou finalizar com Hebreus 12, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e aqui eu quero que você preste atenção, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Duas coisas. Ele diz: livremo-nos do que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Sabe, pecado, eu e você, nós sabemos discernir muito bem o que é. A maioria de nós sabe, não só discernir, como apontar quando alguém está em pecado e errado. É tão fácil discernir o pecado. Mas aqui está dizendo: vamos nos livrar das coisas que nos atrapalham. Vou traduzir para Fábio James aqui. Vou deletar as coisas que nos atrapalham e os pecados. O pecado você sabe o que é, mas tem coisas que te atrapalham que não são pecado. E talvez você está se perguntando até onde você pode chegar. E a pergunta está errada. Você está se perguntando: Senhor, até quanto que eu posso beber? Beber é errado ou não? Senhor, que músicas seculares que eu posso escutar? Isso é errado ou não? Senhor, que filmes que eu posso assistir? Até onde eu posso ir com o meu namorado? Até onde eu posso ir com a minha namorada? São todas perguntas estúpidas e idiotas. Você está fazendo a pergunta errada. Você tem que se perguntar: o quão santo eu posso ser? O quão diferente do mundo eu consigo ser? O quão distante dessas coisas eu consigo estar? Essa é a pergunta correta. E comece a deletar essas alternativas que não te levam para o seu propósito. Aqui diz assim: que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus. Não é olhando para o seu problema, não é olhando para as circunstâncias, não é pensando e se eles, é os olhos fitos em Jesus. O seu olhar é para cima, ande de cabeça erguida, levanta a sua cabeça, os melhores dias da sua vida estão por vir. Presta bem atenção. Se você for andar no centro da sua cidade de cabeça baixa, você vai começar a bater nas pessoas e as pessoas vão começar a te xingar e daqui a pouco você está brigando. Se você começar a olhar para os seus pés ou para os seus problemas, é isso que vai acontecer. Então levanta a sua cabeça, porque os seus olhos não foram feitos para olhar para baixo. Seus olhos foram feitos para estar olhando para aquele que é autor e consumador da sua fé. E corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Nessa noite, Jesus, Ele quer trazer para você novo ânimo. Nessa noite, Ele quer trazer para você nova vida. Nessa noite, Ele quer trazer para você novas alternativas. Nessa noite, Ele quer trazer para você processos onde você vai caminhar com os seus olhos fitos naquele que é autor e consumador da sua fé. Nessa noite, as coisas mudam. Amanhã é uma segunda-feira e a partir de amanhã as coisas começam a mudar. Você vai começar a entregar toda a sua vida no controle dEle. Você vai começar a ver alternativas e deletar aquilo que não importa mais. Você vai ativar o seu gerenciador de tarefas. A partir de amanhã vai ser diferente. E mesmo que as circunstâncias elas venham, sabe? Eu amo esses homens da fé. Eu amo esses heróis da fé que estão em Hebreus 11. Eu amo esses apóstolos que eles sangraram, mas eles sabiam que aquilo valia a pena e que existia algo muito maior. Que existia uma recompensa muito maior. Aqui diz: portanto, também com uma vez estamos rodeados por nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São as pessoas que nos passaram o cajado. Sabe, para de achar que Deus, Ele só tem uma família, quando na verdade Ele tem um legado. Para de achar que Deus, Ele só tem uma alternativa, quando na verdade os pensamentos dele são muito maior do que os seus pensamentos. Quando você olha para o alto, Ele olha mais alto ainda. Quando você olha para um propósito, Ele está olhando na verdade para vidas sendo salvas. E Ele não para, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua libertando o cativo, Ele continua curando os enfermos, Ele continua restaurando vidas, Ele continua fazendo aquilo que Ele sempre fez. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então confia a tua vida nas mãos dEle. Pedro estava fugindo de Jerusalém, a história conta. Flávio Josefo, o maior historiador judeu que tem, ele conta que a história diz que Pedro fugia de Jerusalém. E ele tem um encontro com Jesus no caminho. E quando ele encontra com Jesus, Jesus fala para ele assim: volta, Pedro. E Pedro, ele volta. E a história diz que quando ele olha para a cruz, ele diz: oh, maravilhosa cruz, o como eu te desejei.
E a Bíblia diz, e a história diz que na verdade Pedro diz: me crucifiquem de cabeça para baixo porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Ele sabia que o seu sangue, ele sabia que as suas dores, ele sabia que tudo que ele poderia passar, na verdade ele estava plantando algo que poderia colher com alegria depois. Mesmo nos momentos difíceis, continue plantando. Mesmo na prisão, continue pregando. Mesmo nos momentos mais controversos da sua vida, continue com a sua cabeça erguida, sabendo que a sua alegria está em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar finalizando com mais uma canção. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana e que venham dias incríveis e extraordinários, que você possa ver milagres acontecendo em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Maravilhoso Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tu és bem-vindo, Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito Santo, te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Te agradecemos, Senhor, pela tua imensa misericórdia, pela tua graça que se renova a cada dia. E dizemos, Senhor, tu és bem-vindo e toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Senhor, nas casas de todos que estão assistindo, toma o teu lugar, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Estamos aqui para ti, Jesus. Maravilhoso, Senhor.